Os demais? Sim, sim, professor. Beleza, então, hoje nós vamos começar nossa aula de Aqua, do dia 8 do 10, e nós vamos fazer, a gente fez o ano passado, mas vamos fazer esse ano de novo, tá? Vamos ver se vocês lembram dos dados que vocês tinham no ano passado para os dados que vocês vão gerar agora. Então, eu vou postar ali no Classroom, tá? É um vídeo de teste de audição. Vocês vão ter que ouvir o vídeo, tá? Quando vocês acessarem o vídeo, vocês deixam, tem que estar num lugar silencioso, qualquer coisa você utiliza o fone de ouvido, né? E tapa com as mãos também para impedir o máximo a entrada de som no, no seu ouvido, né? O som externo. E aí vocês colocam o vídeo para tocar. E nesse caso, você vai tentar sentir qual é o som que vocês começam a ouvir, a frequência do som que vocês começam a ouvir e a frequência do som que vocês não ouvem mais, tá? E daí nós vamos fazer o comparativo com o ano passado, se vocês lembrarem dos valores, tá? Mas a gente vai ver como está a qualidade auditiva de todos aí, tá? Então, eu estou postando lá no Classroom. E aí, deixa eu projetar aqui, tá? Então, né, basicamente, vocês vão clicar no link aqui e daí, a partir disso, vocês vão ouvir esse som. Qualquer coisa, né, se vocês tiverem dúvida do valor, pausem o vídeo, né, voltem um pouquinho ele, tá? E depois terminem de ouvi-lo, ok? Então, neste caso, nós vamos, agora é 10h36, tá? Então, 10h45, todo mundo retorna e escrevam no chat que fizeram o teste, tá? E escrevam as frequências, mínima e máxima, né? De que a mínima é aquela que você começou a ouvir e a máxima é aquela que você parou de ouvir, ok? Então, daí vocês vão fazer esse testezinho aqui, certo? Então, podem começar.
Então, pessoal, podem responder aí. Você ouviu 20, Emily? Meu Deus do céu, hein? Tá boa de ouvido. Mariano também ouviu 20. Meu Deus do céu, hein? Vocês estão cuidando bem desses ouvidos, se vocês estiverem falando a verdade aí. Então, né, o que vocês acham aí? Agora eu vou querer ouvir áudios de vocês, né? Daí eu vou falar o nome e a pessoa explica se melhor, se piorou, se houve melhora, se a frequência mínima ou a frequência máxima variaram, né? Então, vocês daí vão falando aí. Então, pela ordem que está aqui na minha tela, né, de transmissão, Emily, começa aí. Diga se melhorou, se piorou. Então, professor, lá eu parei de ouvir primeiro, foi em 8.000. Aí eu comecei a ouvir de novo em 88.000 e depois parou. E aí o último, que foi o máximo, 12.700. Uhum. Tá bom. Rafael. Era essa a sua pergunta, professor? Eu consegui Sim, responder? sim, sim. Ah, tá. E melhorou? Você lembra se fez o ano passado? Eu não lembro, professor. Eu não lembro. Uhum. Então, Isso, vai lá, Rafael. o meu eu comecei a ouvir bem baixinho a 32, aí eu fui até 18.000 escutando. Aí depois de 18.000 simplesmente abaixou tudo e apagou. E Uhum. em comparação com o ano passado, pelo, pelo que eu lembro, melhorou. É, vai. Então, Mariana, já vamos falar desse fenômeno. Então, professor, eu não lembro de eu ter feito isso ano passado, né? Eu acredito que eu não tenha feito. Mas eu achei muito interessante, porque eu ouvi desde o início do vídeo, e daí quando chegou em 7.000, ele começou, tipo assim, eu ouvi, eu não sei se eu alterei meus dados, porque eu abaixei o volume quando começou a ficar no agudo, sabe? Porque tava, Mas tipo, não pode machucando meus avisar. ouvidos. Não pode baixar. Então, e daí eu peguei, daí eu abaixei quando tava chegando próximo de 7.000, aí quando deu 7.800, tipo, sumiu tudo. Daí eu falei, não, tá errado, né? Aí eu voltei, coloquei no máximo, daí parecia que, tipo, tava uma coisa totalmente diferente do que eu tinha ouvido na primeira vez. Mas Uhum. não consegui passar de 8.000, ficou até 7.800 e alguma coisa, eu não passei de 8.000. Uhum. 8.000? Nossa, Deu continuou de nível ali. 7.800, né, que eu consegui o máximo. E Você daí tá com uma depois eu não ouvi perdazinha mais nada, auditiva sumiu aí. tudo. Você tá com uma perdazinha auditiva. Pois é. Então vamos lá, Cauã. Então, eu comecei a escutar em 75 e terminei em 17.400. Só por aí. Na verdade, eu comecei a escutar lá por 60, 65, mas eu comecei a escutar mesmo assim Não, é a hora que você grave aos começa a 75. escutar. Então,
Não, eu tive uma percepção lá por 60, 65, mas como eu comecei a escutar mesmo foi 75. Ah, sim, mas se a percepção significa que você já está ouvindo. É Ah, que já? Então. às vezes a gente sente alguma coisa esquisita, é um som. Sabe Aham. quando você liga, é que não sei se vocês lembram, quando você ligava a TV de tubos, ou alguém ligava na sala, mesmo baixinho, você conseguia meio ouvir a TV, sentir que a TV estava ligada. Aham. Então, Então, tô por aí. Então, de 65 foi no máximo até 17.400. você tá bom de ouvido também. Tô ficando deprimido aqui com vocês. Marcela, Oi, professor. Eu comecei, tipo, a ouvir lá por 35, assim, que eu comecei a ter uma percepção. uhum, E fui até 14.700. Que daí eu uhum, comecei a já parar de ouvir, daí eu não vi mais nada, já pagou pra mim. sim. Eu tô uma dor de ouvido, na verdade, tão agudo que tá. Não, ele dói o ouvido um pouquinho, mas Porra, deu bastante. no agudo dói bastante. Ah, entendi. Foi mais ou menos isso que eu consegui ouvir. Ano passado eu não lembro se eu tinha feito ou não. Eu Uhum, acho que não. beleza. Maria Eduarda. Eu comecei a ouvir em 38 e foi até 11.041. Ah, legal. Então, acho que foi todo mundo? Foi. Então, basicamente, né, é interessante aí esse teste, claro, né, ele não é um teste clínico, né, você, caso, né, por exemplo, Mariana, já é bom dar uma ida num otorrinolaringologista, né, para poder ver aí esse... Fiquei bem Ok. preocupada. Você tá com uma perda auditiva segundo esse testezinho aí. Ele não é um diagnóstico, tá, gente? Né? A gente não tem aqui a autorização para fazer, né, um teste diagnóstico. Mas é interessante para a gente fazer essa pequena percepção, né? Então, é a mesma coisa que o teste o teste para saber o câncer de mama, por exemplo, né? Então, você faz o teste em casa, né? Se achar algum nódulo, alguma coisa, né? Tanto mulheres quanto homens têm que fazer, tá? E é a mesma coisa, né? Nesse teste, você dá uma olhada, tal. Geralmente, o ouvido humano, né? Ele vai aí dos 40, a média, né? Dos 40, se você ouviu antes dos 40, tá bom. Mas até o agudo tende a ficar a mostrar a surdez, né? Não tanto o grave, mas o agudo, né? Então, o agudo, basicamente 16 mil, né? Ele já é o limite, né, do normal, tá? Então, se você está abaixo do 16 mil, talvez você esteja tendo uma perda auditiva aí mais severa. Então, neste caso, né, alguns aí já estão apresentando, né, alguma perda auditiva, tá? Justamente, né, por causa das condições, né, sonoras, da poluição sonora que nós temos aí, né, na cidade, e às vezes também por causa do fonezinho de ouvido aí, né? Fonezinho de ouvido, basicamente, ele concentra todo o som, e essa concentração de som, ela vai deteriorar o tímpano. O tímpano é a parede, né, a membrana no fundo do seu ouvido, né, que capta esses sons e transmite para os nervos, e os nervos, né, vão receber, né, esse som, esse movimento, né, essa onda mecânica, ela é transformada em eletricidade nos nervos e vai até o cérebro, né, para o cérebro identificar se o som aconteceu ou não. Então, basicamente, né, é interessante aí dar uma olhada. Para aqueles que sentem que houve uma certa melhora, talvez um pouco também pela pandemia, né? Você não está tão exposto a sons muito altos, tá? Então, neste caso,
Aí vai a questão dos decibéis, né? Que é diferente, que é a intensidade do som, se ele está alto, se ele está baixinho, né? Isso tudo aí influencia também na melhora da qualidade sonora aí, tá? Geralmente não há uma melhora muito boa, principalmente para quem já está tendo perda auditiva. O importante é sempre a gente pensar que a gente não pode ter mais perda auditiva, né? Então, neste caso aí, né, o ouvido ele funciona como uma vela, né? Então, se você tem uma velinha nova, aí você acende essa vela, aí ela vai diminuindo de tamanho. Isso significa, por exemplo, que você está tendo perda auditiva. Quando você apaga a vela não volta mais a ser do tamanho que ela tinha, né? Então você mantém, né, a vela daquele tamanho. Se você começar a ter perda auditiva de novo, é a mesma coisa que acender a vela, né? E aí a surdez, né, vai se caracterizar pela vela que, né, derreteu inteira. Então, nesse caso, é interessante, é importante aí, né, dar uma olhada, né, nesses números aí, para que não aconteça essas perdas auditivas, tá? E agora, alguém tem alguma dúvida? Respondam. Ou respondam no chat, ou Não. respondam aí. Senão, daqui a pouco eu vou obrigar vocês a ligarem o vídeo, e aí eu vou ficar vendo. Não, professor, sem dúvidas. Ah, professor, olha, falou em ligar o vídeo, o pessoal já responde. Diga, Rafael. Então quer dizer que, tipo, eu pensava que era do fone, eu escutava uma vibraçãozinha bem baixinha, assim, no ouvido, quando eu já tava em 20. Você quer dizer que eu já tava percebendo? Tem que ver se não é um chiado, mas se você já está ouvindo, é uma frequência, sim, de audição, é 20 mesmo. Se você já está ouvindo, assim, uma incomodação no ouvido, né? O som, Ah, tá. ele nem sempre é tão audível, né? Os sons muito graves ou muito agudos, eles são incomodativos. Por isso que existem experimentos que foram feitos na Inglaterra, onde eles pegavam caixas de som e colocavam sons de frequência muito alta em alguns lugares, né? E eles notavam que algumas pessoas se sentiam incomodadas, elas não sabiam o que era, mas aí observando, né, essas pessoas meio que ouviam o som, tá? Nem sempre a audição ela vai se caracterizar como um ruído, tá? Mas se você já sente que alguma coisa aconteceu, é a audição mesmo, né? O seu E ouvido tá captando. o que você acha de botar a frequência marrom para nós escutar? Frequência marrom? Você nunca ouviu falar da frequência marrom? Ah, olha, eu vou dizer para você que isso aí é uma lenda urbana. Eu já sei qual que é. Eu sei. É a frequência que dá medo, né? Não, a frequência marrom é a que faz as pessoas começarem a defecar sem controle. E a vomitar também. Meu Deus, Rafael, o que é isso? Lindo. Para vocês verem, né? Então, Frequência marrom. Já que estamos aqui, né? não, melhor não. Frequência marrom. Vamos ver aqui. Tem que ver se não é uma. Eu não vou ouvir aqui, tá? Mas achei na internet, depois que vocês virem, deixa eu até projetar aqui a tela da internet. Recomendo que todos façam esse teste, tá? Deve ser um teste muito interessante. Façam no banheiro, então, né? Então, ó, 30 minutos de sinal marrom, sei lá o que é isso. Ó, é para relaxamento, ó. Ah, deve relaxar muito. Sei lá, né? Enfim. Eu vi isso no History Channel, tá? Não sou eu que fiquei descobrindo essas coisas, não. Ah, tá. Uhum. Enfim. Beleza, então. Alguém tem alguma dúvida? Então, a gente pode passar para a nossa atividade, né? Nós vamos também observar aqui a nossa atividade. Se vocês fizeram, né, 9 pessoas entregaram. Então,
vou projetar a tela aqui. Então, aqui 9 pessoas entregaram. Vocês fizeram em equipe ou são... Eu fiz com o Debacker. Tá. Já tá Só tendo que o vídeo. Debacker não postou, não aparece o vídeo. Acho. Não, então, é porque o arquivo deu muito grande, daí a gente só postou o link, entendeu? Não, não, mas não é assim. Não, você posta o link na atividade, ó. Pode ver que tá pro Thiago aparece, ó. Ué, mas. Para você não aparece. Mas posta onde? Hã? Mas coloca onde? Coloca no comentário particular? Tem uma aba ali que Ali, você quando coloca você link. clica em adicionar, aparece link, arquivo, imagem, entendeu? Aí você coloca link. Ah, agora entendi. Ah, então eu sou muito burro mesmo, então. Tem um ali que você coloca link, ó. Todo mundo pôs no link. Menos vocês dois e a Emily. Emily também. Cadê a Emily? Tá aí? A data. Eu não entreguei, não. Não? Não, eu acho que eu fiz confusão. Ó. Não tem nada ali, ó. Vamos ver se pra pôs dia pelo menos um link aqui. Dá tempo de mudar isso, né, Ai, professor? professor, não abre Olha, nossos vídeos, não, professor, pelo amor de Deus. Ó, não aparece nada no teu, Emily. Ah, então eu fiz confusão, professor. Ó, aqui, ó. Emily. Uhum. Tá. Dá tempo de mudar ainda, né? Não, o de vocês, eu já vi aqui que vocês anexaram um documento. Né? Então, é porque Do mesmo jeito que vocês anexam um documento, vocês anexam um link. Aí não precisa. tá. O que vocês fizeram foi o trabalho dobrado. Criaram um documento, colocaram o link e anexaram o link, o documento com link. Sei lá, a gente ficou. Tá aqui, ó. Ai, 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 hein? Oh, por Deus. Mas, enfim, tudo bem. Professor, eu não entendo dessas tecnologias. Tá. Aí entende de frequência marrom. Pois é, né? Enfim. Bom, daí você... Não, o de vocês está entregue. Eu vou considerar como entregue, tá? O da Emily... Então, você faz... Emily tá aí, né? Você vai entregar? Você fez? Então, eu fiz, só que eu não entendi o que eu fiz ali. Você não postou nada. Então, o que você vai fazer? Aqui... Peraí, não é aqui. Você vai chegar lá no teu... Aqui, ó, tá? Tá vendo aqui embaixo? Tô, aham. Você vai linkar ele ali, Ah, tá, aham. tá? Daí eu considero. Tá E bom. aí, os demais também tem que fazer atividade, tá? Porque a atividade, ela, né, vale nota aí para esse bimestre, vale 30 pontos esse trimestre. Então, anotem, façam aí. Eu ainda não assisti o de vocês, tá? Mas eu não sei como é que vocês estão fazendo. Basicamente, vocês fizeram a pesquisa, teve algum problema, né? Contactaram algum político pelo e-mail, alguém respondeu, alguém não respondeu. Queria saber esse feedback de vocês aí. Então, todo mundo fez aí? Então, bom, já que vocês, né, não se oferecem para responder, vamos então pela ordem aqui do chat que eu tenho aqui das pessoas. Emily, fala aí. Oi, professor. Então, assim, basicamente vocês vão falar da dificuldade, né, da atividade, do que vocês acharam, se vocês acharam alguma coisa interessante, se vocês, se foi o que vocês encontraram foi o que vocês já esperavam, né, e se foi difícil falar com os candidatos. Vai lá, Emily. Então, professor, eu não
eu não coloquei nenhum, eu não, tipo assim, eu não, ai, calma. Eu não coloquei nenhum candidato específico. Só que eu entrei em contato com alguns e não consegui resposta, mas eu achei um trabalho muito extenso, a minha opinião, mas eu achei muito interessante. Legal. Cauã. Eu não fiz porque eu não entendi o que tinha que fazer. Foi mal aí. Tá, então faça, porque eu estendi o prazo Sim, para mais sim, de uma semana. Então, basicamente o que você tem que fazer é ler aqueles documentos, tá? E responder as 3 perguntas que estão no Classroom, tá? As perguntas relacionadas às eleições que estão acontecendo. Se os candidatos eles apresentaram, se eles têm propostas ambientais concretas, né? Não só aquela historinha de vou melhorar a educação, né? Isso é obrigação dele, né? Agora, quais são as propostas dele para melhorar a educação? Claro, né? A atividade é para questões socioambientais, ela é focada em questões socioambientais, né? Gestão de resíduos, poluição, né? Todos os conteúdos que vocês tiveram, educação ambiental, né? O que a pessoa quer implantar de verdade quando se for prefeito. Tá? E aí vocês fazerem a pesquisa, tentarem entrar em contato com os candidatos, tá? Quem quiser fazer de novo, pode fazer de novo, tá? Então, se achar, eu não fiz do jeito que tinha que fazer, tá? Então, você daí vai fazer do jeito certo. Eu vou passar aqui para vocês. Eu fiz essa atividade com o primeiro, tá? E precisa ser de algum candidato específico ou se não tiver retorno de ninguém pode fazer um geral? Não, você tem que fazer com os candidatos que você conseguiu, né, achar plano de ação na internet, alguma entrevista onde ele fale isso, e também, se possível, entrar em contato com eles, né, para ver se eles estão respondendo, né, porque se o cara é candidato a prefeito e não responde e-mail, não responde Instagram, não responde Facebook, né, então já é um bom indício de que não é um bom candidato, né. Então, beleza. Tem tempo mínimo e máximo de vídeo? você não leu lá? Deixa eu ler lá. É que Vamos eu lá, vi vamos lá. muito meio por cima. Tá, vamos ler lá. Então, aqui, né? Basicamente, haverá eleições neste ano, a pandemia tal, né? Etc. Então, pensando enquanto técnicos ambientais, então o objetivo dessa aula, né? Vocês, se vocês fossem assessorar um político, se vocês fossem trabalhar na área e também, né, enquanto profissionais da área ambiental, né, como que você faria uma pesquisa se na área de vocês o candidato ele vai valorizar? Porque se o candidato valoriza a área ambiental, provavelmente vai ter emprego para técnicos ambientais, entenderam? A ideia é essa, né? Não adianta você votar num candidato que não vai valorizar a sua área também, né? Claro, todos dizem que vão valorizar principalmente educação, saúde, segurança, né? E o meio ambiente, que tem tudo a ver com isso também, né? Você vai ter segurança, você vai ter educação, você vai ter saúde, se você tiver um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, aí entra, por exemplo, saneamento básico, é uma área ambiental, né? Então, nesse caso, o intuito desse trabalho é vocês pegarem e aplicar os conhecimentos técnicos que vocês tiveram até agora, né? Vocês testarem, inclusive, né, para ver se vocês realmente estão com conhecimento técnico adequado, para fazer uma análise desse trabalho, né, do trabalho desses candidatos aí a prefeito. Então, ou de Curitiba ou da região metropolitana, né? Então, o que vocês têm que fazer?
basicamente aqui, né? Aqui são as funções do prefeito. Eu colei as dos vereadores aqui para vocês terem uma ideia da diferença do que faz um prefeito e do que faz um vereador. Então, também para vocês pensarem, esse vereador está prometendo coisa que ele não pode fazer, né? O vereador, ele legisla, né? O vereador não põe asfalto na rua, né? Se você vê lá o vereador prometendo, eu vou mandar asfaltar essa rua. Não, ele não vai mandar nada. Quem manda asfaltar é o prefeito, tá? O que o vereador faz é um projeto de lei a partir do orçamento aprovado pelo prefeito, né? O prefeito aprova. Nós vamos, então, temos uma verba para asfalto. Os vereadores vão conversar com o prefeito e o prefeito vai eleger entre os vereadores quais são as ruas que ele, o prefeito, vai mandar asfaltar. Entenderam? Então, é importante entender o que um vereador e um prefeito faz, porque quando a gente vê ali lei municipal, que aconteceu ali, né, algumas semanas atrás, né, da Câmara de Vereadores aprovar uma lei que era proibido alimentar animais de rua, né, numa prefeitura em Santa Catarina, né, uma lei absurda. Então, o que faz? O vereador, ele cria as leis para serem executadas pelo prefeito. E o prefeito, o que ele fez? Ele vetou essa lei, porque uma lei, para ela começar a vigorar, ela tem que ser aprovada pelo prefeito. Então, o vereador não faz nada, assim, no sentido de executar obras. Ele ordena, né? Temos essa demanda e, né, nós queremos que essa demanda, nós votamos essa demanda para ser executada. E aí o prefeito vai lá e executa. É a mesma coisa que, por exemplo, né, vocês têm lá o conselho escolar. Né? O conselho escolar é um dos órgãos da escola, todas as escolas estaduais têm o conselho escolar, que é formado por alunos, por pais de alunos, por professores, por funcionários, pelo diretor, e no conselho escolar são decididas as coisas que o diretor vai fazer. Então, o pessoal, os professores estão reclamando que não tem cortina nas salas de aula. Então, vai lá o conselho escolar, que seria a Câmara de Vereadores da escola, né? Vai lá, observa qual é o orçamento e determina, a partir daquele orçamento, quais serão os gastos da escola. E aí, o conselho escolar vai dizer, diretor, a gente liberou aí para você colocar cortina nas salas de aula. E aí vai lá o diretor e coloca as cortinas na sala de aula. Entendeu? Claro, o prefeito e o diretor também vão pedir para fazer coisas, e aí para que eles possam fazer determinadas coisas, eles têm que pedir também autorização para os vereadores. Então, se o prefeito quer fazer um programa, criar uma escola, fazer alguma coisa, ele pode ter o orçamento, ele apresenta todo o projeto para a Câmara dos Vereadores, os vereadores votam, aprovam ou não e mandam de volta para o prefeito. Né? Então, é um trabalho conjunto dos dois lados. Né? O prefeito é a pessoa que administra a cidade. É ele que vai executar as coisas na ordem que ele achar que é interessante fazer. E os vereadores é que vão dizer o que a população quer. Então, o que vocês têm que fazer? Esse trabalho de discutir essas 3 questões, né, em um vídeo de até 10 minutos, expondo os resultados. Né? Então, observando, tal candidato, né, falou de tal coisa, tal candidato não falou de tal coisa, etc, etc, etc. Então, são 3 perguntas. A primeira aqui, por exemplo, né, quais são os principais problemas ambientais que podem ser realizados pelo prefeito da cidade, né? Então, você, a partir do que você vê dos problemas da cidade, quais são os problemas ambientais, né, que o prefeito deve resolver? Aqui, os candidatos da cidade possuem propostas e projetos
né, para as questões socioambientais da sua cidade, né, aí você vai ver se eles têm e quais têm. E aqui, né, você vai ler o documento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que está aqui embaixo, né, CAUBR, é o Conselho da Profissão de Arquiteto, onde eles fazem determinadas recomendações para os candidatos a prefeito do que deve ser feito nas cidades. Afinal, eles são arquitetos, urbanistas, né? Eles estudam, eles são os pesquisadores da área de planejamento urbano, né? Da cidade, das casas, do ambiente, né? Então, o arquiteto basicamente planeja essas coisas, né? Então, e verificar, né? Pesquise o contato desses prefeitos, né? E entre em contato para perguntar sobre se eles conhecem esse documento e o que implantará da mesma no plano diretor da cidade, né? Inclusive, você pode verificar se sua cidade tem um plano diretor. E qual é o plano diretor? Então, o que você tem que fazer? Ler o plano diretor, né? Ler o documento do conselho, né? Verificar o que tem daqui no plano diretor e, né, verificar se os candidatos eles estão de acordo com esse documento, né, e se eles têm propostas socioambientais. O trabalho ele é bem complexo, né, então, dependendo, se vocês quiserem fazer, professor, mas eu já mandei meu vídeo, então vocês façam que nem a Emily, vai lá, né, na atividade, vocês vão chegar na atividade ali, né, vocês vão chegar ali na atividade e vão postar aqui nos comentários um link novo, né? Dizer, professor, refiz a atividade e esse é o novo link, né? Da atividade, tá? Então, nesse caso, se você quiser optar, tá? Eu não vou corrigir todos aqui ainda, tá? Mas se você quiser optar para fazer, eu vou assistir, tá? E aí eu vou dar a nota parcial aqui, eu vou entregar, não vou digitar a nota ainda no sistema, tá? Mas daí você vê, fiquei satisfeito com a nota, vou refazer, tá bom assim, não estou satisfeito, vou refazer, né? Aí você opta até a semana que vem, né? O prazo já coloquei ali, tá? Então, aqui o prazo para 12 de outubro, né? Então, 12 de outubro, eu acho que eu vou mudar esse prazo, eu vou pôr para 14 de outubro. Tem tempo. Então, 14 de outubro, quarta-feira. Vocês podem fazer aí, se vocês quiserem. Tá? E quem não fez tem que fazer mesmo. Tá? Alguma dúvida? Ficou clara a atividade? Ficou, professor. Obrigado. Bom, vocês têm alguma dúvida de mais alguma coisa? Por mim tá tranquilo, professor. Eu não tenho. De boas. Depois não vão reclamar lá na pedagoga que, eu fiquei cheio de dúvida na atividade. Que ela veio falar que vocês estavam com muitas dúvidas nessa atividade. Por isso que eu também estendi o prazo. Nenhuma dúvida, então. Então, beleza. Então, a gente vai encerrar. Então, coloquem o número de chamada de vocês e estão dispensados até semana que vem. Professor, só para saber, você vai postar essa aula no mural, né? Essa aula já está lá. Ah, é? Então tá. Você vai lá em atividades. Não, essa aula aqui do Meet. Não, essa vai ficar. Todas as aulas do Meet gravadas, elas vão para o YouTube. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigado.